Você já sentiu que estava sozinho, mesmo rodeado de gente? Que todo mundo parecia ter um plano, uma rede, um apoio? E você? Você só tinha o seu cansaço, a sua dor, a sua coragem e achava que isso era suficiente. Eu achei que ser forte significava não chorar. Achei que ser forte significava não pedir ajuda. Achei que ser forte significava não precisar de nada, nem de Deus. Achei que fé era coisa de fraco. Achei que confiar em algo maior era desistir de tentar por conta própria. E foi aí que eu me perdi. Não no sentido de não conseguir, mas no sentido de não entendi. Eu tive sucesso? Sim. Consegui subir? Sim. Fiz tudo sozinho? Sim. Mas fiquei vazio, porque eu pensei que força era só esforço físico, mental, emocional, que disciplina era só acordar cedo, estudar mais, trabalhar até dormir, que determinação era ignorar a dor, fingir que tudo estava bem. Mas a verdade é outra. Força real não é não sentir medo. Força real é sentir medo e continuar andando, mesmo quando você não tem mais forças. E aí, onde você busca a energia para continuar? Eu busquei dentro de mim, até não sobrar nada. Foi quando o chão desapareceu. Um dia, eu acordei e não consegui me levantar. Não por falta de vontade, mas por falta de algo maior. Eu estava exaurido. Não por causa do trabalho, mas por causa da solidão espiritual. Eu havia construído um castelo de conquistas sobre a areia movediça da autossuficiência. E quando o vento veio, e veio forte, ele não derrubou meu trabalho, ele derrubou minha alma. E foi nesse momento, no fundo do poço, sem palavras, sem energias, sem respostas, que eu ouvi pela primeira vez um sussurro. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar, mesmo quando não entende. E foi aí que eu comecei a orar. Não por obrigação, não por moda, não por medo, mas porque finalmente entendi. Ninguém é forte o bastante sozinho. Não importa quão inteligente você seja. Não importa quão disciplinado você seja. Não importa quantos livros você leia, quantas metas cumpra, quantas vezes diga eu consigo. Se você acha que pode fazer tudo sozinho, você está apenas adiando o colapso. Porque a vida não é um jogo de força bruta. É um jogo de sabedoria, conexão e entrega. Deus não é um recurso que você usa quando dá errado. Deus não é um botão de emergência. Deus é a fonte. E fé? Fé não é acreditar que tudo vai dar certo. Fé é acreditar no que você não vê e que mesmo quando tudo der errado, você ainda vale muito, que você não está sozinho, que há um propósito maior do que o seu sofrimento, que o seu valor não depende do seu desempenho. Eu já fui aquele jovem que dizia, se eu me esforçar o suficiente, não preciso de ninguém. Hoje, eu sou aquele que diz, se eu me esforçar, mas não depender de algo maior, eu vou me quebrar. E sabe o que aconteceu depois que eu comecei a confiar? Minha força aumentou, minha paz voltou, minha criatividade floresceu, meus relacionamentos melhoraram, minha persistência virou propósito. Porque quando você para de tentar carregar o mundo nas costas e começa a caminhar com alguém que tem o poder de carregar o universo, você descobre que não precisa ser super-homem. Você só precisa ser humano. E ser humano é permitir-se ser frágil, é pedir ajuda, é chorar, é dizer, eu não consigo. E então, sussurrar, preciso de ti. Isso não é fraqueza. É o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Porque a verdadeira força não está em não precisar. Está em saber que mesmo precisando, você ainda pode avançar. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser sincero. E aí, quando você abre a porta para a fé, não é que tudo fica fácil, é que você passa a encarar as dificuldades de outro jeito. Você não luta mais para provar que é forte. Você luta porque sabe que não está sozinho. E isso muda tudo.
Pense nisso. Quantas vezes você já se esforçou tanto e se sentiu vazio no fim? Quantas vezes você chegou ao topo e não sentiu alegria? Quantas vezes você pensou, se eu conseguir isso, tudo vai ficar bem? E quando conseguiu, nada mudou? Porque o que você buscava não era sucesso, era paz, era sentido, era amor. E essas coisas não são conquistadas, são recebidas quando você para de tentar ser a resposta e começa a buscar a fonte. Tudo se organiza, não porque milagres acontecem, mas porque você se alinha. E quando você se alinha com algo maior, as portas que você abriu com força começam a se abrir por si mesmas, porque você não está mais lutando contra o mundo, você está caminhando com Deus e o mundo te seguindo. E isso é o segredo que ninguém te conta, porque o mundo quer que você seja autossuficiente, que você se torne uma máquina de produtividade, que você ignore o silêncio interior, que você acredite que o sucesso é só mérito, esforço e talento. Mas a verdade profunda, o sucesso real, nasce quando você une o seu esforço à sua humildade, quando você trabalha duro e também ora, quando planeja e também entrega, quando luta e também confia. Você não precisa escolher entre fé e esforço. Você precisa entender que eles andam juntos, como as duas pernas de quem caminha. Uma é o seu trabalho, a outra é a sua fé. Se você usar só uma, vai cair. Mas se usar as duas, você vai subir. E quando você subir, vai olhar para trás e ver. Não foi só o seu esforço que te trouxe aqui. Foi a sua coragem de admitir que precisava de algo maior. E foi aí que tudo mudou. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser honesto o tempo todo. E a maior forma de honestidade é dizer, eu não consigo sozinho. E então, abrir a mão e deixar que algo maior te sustente. Se você chegou até aqui, significa que você já sentiu isso. Você já se cansou de carregar tudo. Você já perguntou, será que tem algo além disso? Então hoje não é só um vídeo, é um convite para você parar, respirar e dizer de coração, Deus, eu não consigo sozinho, mas eu quero tentar com tua ajuda. E aí, a partir de hoje, você não será menos, você será mais leve, mais claro, mais livre, porque o verdadeiro sucesso não é o que você conquista, é o que você se torna quando aprende a confiar. E você já está no caminho. Só precisava saber disso. Até nosso próximo vídeo, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.